Então, nessa disciplina, então, pensando nessa história da administração, né, da qualidade, da própria gestão de processo, quais você acredita serem os grandes marcos? Isso aqui é quase um spoiler da disciplina, tá, gente? Quais você acredita serem os grandes marcos da administração que trouxe a gente no pé que nós estamos hoje, né? Pensando na disciplina gestão do processo, né? Então, para chegarmos até onde estamos hoje e essa preparação do para onde nós vamos, quais são os marcos que você percebe olhando essa linha do tempo da história da administração? Certo. Bem, eu não vou responder de uma maneira tão acadêmica, não, tá certo? Eu vou misturar aí um pouquinho, que me perdoem os muitos xiitas, vou misturar um pouquinho aí o que é da teoria geral da administração, com o que é com as eras da qualidade. Vou misturar um pouquinho aí para não virar também realmente uma aula, né? Para mim, tudo é evolução, né? Não chegamos até aqui do nada. Primeiro ponto, né? Então, até para ser ágil, eu preciso entender não é entender o passado para se apegar ao passado, é entender o passado para contextualizar e ver o que ainda se aplica. E se a gente for observar, tem muita coisa hoje em dia que é uma releitura, né? Então, quando a gente fala metodologia ágil, algumas pessoas falam do Kanban. O Kanban é um exemplo de metodologia ágil. O Kanban é da década de 60, o Kanban analógico, né? Tudo bem, ele agora não é mais analógico, mas ele é de 60. Então, você está falando de uma metodologia recente? Não, é uma releitura, né? Então, é preciso entender essas questões, para você ter justamente isso, um aprofundamento maior, uma maturidade profissional maior, né? Então, assim, processos mesmo sempre existiram nas organizações, né? Poderiam estar, né, desestruturados, mas sempre existiram, né? Um grande marco, né, do processos, eu diria que é quando a gente sai justamente de uma cultura artesanal para a industrialização, né? Então, e isso aí, se eu for trazer isso para escolas, né, de administração, tem um pouco aí, tem uma relação com a escola da administração científica, né? A de Taylor, que é junto com a Revolução Industrial. Então, esse certamente é um marco importante, né? Dali, a gente começou a primeira era da qualidade, com a inspeção, né? Se inspecionavam todos os produtos, depois veio outras fases, né? Da qualidade que foi evoluindo. Mas a gente teria, com certeza, que falar aqui de administração científica, da gestão da qualidade propriamente dita, que vai aí um histórico aí de no mínimo uns 80 anos, aí, 70, 80 anos, né? Do sistema Toyota de produção, né? Da reengenharia, Sem Sigma, tudo isso, né? E muito mais coisas do que isso, são suportes, são fundamentos, são base para o BPM, como a gente conhece hoje, e que eu vou chamar até de BPM tradicional, e para o BPM que nós estamos precisando com a questão da nova economia, né? Que aí pode chamar de nova economia, pode chamar de indústria 4.0, de organizações exponenciais, de transformação digital. Isso que a gente está vivendo agora, essa nova era, também vai precisar de um novo BPM, né? Mas, falando um pouquinho aqui disso, primeiro começando aí, então, com a administração científica, né? Para você poder justamente... A população cresceu, né? Ali no início do século XX, né? A população cresceu. Dava para continuar com a produção artesanal? Não. Eu tinha que ter uma produção em massa. A administração científica é que fez com que, né, a divisão do trabalho, a especialização, foi o que fez com que a gente conseguisse produzir em larga escala, né? E aí dividiu o trabalho em tarefas, Taylor foi lá, criou a administração científica, Fayol, por sua vez, que é da administração clássica, deu a ênfase mais à estrutura funcional, falou muito de comando e controle, né, tem os 14 princípios lá de Fayol, tudo isso ajudou a estruturar essa questão dos alicerces para a produção em massa, a produção em larga escala, que foi tão necessária para crescer. Não dava mais para continuar o conhecimento retido na cabeça de uma pessoa. Lógico que gerou aí uma série de disfunções, né? Quem não assistiu aqui Tempos Modernos, né? De Charlie Chaplin, né? Então, apertando lá o parafusinho, mas foi um modelo que naquela cultura, naquele contexto, no modus operandi daquela sociedade, naquele momento,
era o que era possível fazer, né? Uhum. Depois, eu estou falando aqui, gente, o resumo do resumo do resumo do resumo, né? É a cola da enfim, prova. É isso. Quando a gente fala da gestão da qualidade, né, que por sua vez é dividida em eras, né? Consideram que tem 4 eras, alguns falam da 5ª era, enfim. Primeira era estava lá na inspeção, depois eu cheguei ali no pós-guerra, mais ou menos, e aí, né, no pós-guerra, a gente teve o quê? A necessidade de reconstrução do Japão, né? Então, começa a ter aí que chamar de TQC, né? Controle da qualidade, né? Que ainda é uma qualidade mais focada em controle estatístico do processo, mas aí, ó, eu já falo de CEP depois vai ser usado em Seis Sigma, né? Tempos depois, mas isso aqui ainda é pós-guerra, né? Depois a própria qualidade foi evoluindo, né? O TQC passou para a fase de garantia da qualidade, até chegar no que a gente chama de TQM, né? Que é a gestão da qualidade total, né? Eu acho que uma grande contribuição da qualidade é o foco na melhoria contínua, né? A questão da conformidade, e também maior delegação, porque a qualidade, como eu estou falando mais aí de TQM, ele traz uma questão de entendimento de qualidade e uma responsabilidade de todos, né? Então, isso muda um pouco, olha, começa a ter aí uma visão um pouco de autonomia das pessoas, se você for olhar naquele contexto, né? O mundo era outro, mas eu já começo a falar de responsabilização, de delegação, né? A questão da avaliação da qualidade, do cliente como uma relevância, né? A satisfação do cliente, isso tudo vem aí. Eu não consigo dissociar TQM, né, das ISOs, do prêmio americano e do próprio sistema Toyota de produção, né, que é uma outra coisa que eu queria falar agora muito rapidinho também, né? O sistema Toyota de produção, que também ali é do pós-guerra, né, de recuperação do Japão e tal, né? Ele, de certa forma, ele quebra um pouco, né? Ele contrapõe um pouco a lógica da produção em massa proposta pela administração científica, né? Aqui o sistema ele foca o quê? Mais do que na eficiência, a partir do quê? Da eliminação de desperdício, né? Então, não ter estoque, de eliminar todos os desperdícios, de identificar atividades que agregam valor para o cliente, né? Isso tudo foi muito utilizado, né, na Toyota, justamente naquela época também de esforço pós-guerra, né, de recuperação do Japão. E o que aconteceu? E o resultado disso? Em 73, se eu não me engano, a Toyota ela dominava 20% do mercado americano de carros. Isso para os americanos foi uma afronta, né? E o Japão, ele multiplicou o PIB dele, né, de 55 para 75, quer dizer, em 20 anos, ele multiplicou em 8. Então, eu posso desconsiderar isso, eu posso desconsiderar as melhorias que foram feitas nos processos com base no sistema Toyota de produção, que depois gerou o Lean? Claro que não, né? Então, lógico que isso também tem a ver, e um profissional de BPM, ele tem que conhecer um pouquinho do sistema Toyota de produção, né, para poder... Um pouquinho, então, eu diria mais do que um pouquinho, né? Mais do que um pouquinho. Muita diferença. Pois é. E agora o Lean está tão na moda, né? E aí, né? Isso não tem 10 anos que criaram, né? Isso é do século passado, né? Uhum. Um pouquinho mais novo, a gente pode falar aí também da reengenharia, da famigerada reengenharia, né? Famigerada e tão mal interpretada, né? Quem é que não viveu aí os apuros? Quem é um pouquinho mais velho, né? Não viveu os apuros da reengenharia na década de 90, né? De Michael Hammer, né? Então, ela tem aspectos muito positivos, que é justamente o repensar radical de um processo. E isso para um BPM, uma transformação de processo. Quantas vezes a gente não quer fazer isso? A gente não quer, digamos assim, jogar fora o que tem e construir do zero, né? Uhum. A questão também da visão ponta a ponta, né, que a engenharia trabalha isso, a visão do processo ponta a ponta, discutir os impactos das estratégias, das estruturas organizacionais, do sistema de formação, isso tudo são benefícios, são questões que são legados da reengenharia, né? Então, ficou muito conhecido terminou sendo associada simplesmente a downsize, né, a terceirização, a demissão, e, de certa forma, aqui no Brasil, houve muito isso, as pessoas já se arrepiavam todas
quando falava que o teu projeto de reengenharia na organização, né? Porque, de fato, gerou muitas demissões, mas ela tem, sim, contribuições para o BPM, né? E a gente não pode esquecer do Seis Sigma, né? Então, o Seis Sigma também ali bebe da fonte da qualidade, do controle estatístico de processo, evoluiu, né? E aí, lá com o Jack Welch, né, foi criado na Motorola, depois evoluiu com o Jack Welch na GE, né? E aí ele dá ênfase o quê? A você reduzir a variabilidade dos resultados de um processo, né? Isso tudo, gente, que eu estou falando aí, são questões que são muito importantes e que foram, agora, o que é que eu chamo a atenção? Tudo isso são questões que foram correntes, teorias, o que é que seja, que deram alicerce, né, ou que contextualizam um momento de que o foco era o quê? Na manufatura, na indústria, um ambiente que era linear. Então, existe um BPM tradicional que foi construído a partir dessas experiências também, dessas... Né, BPM não é uma coisa tão velha assim, não é tão nova, mas também não é tão velha. Ela bebeu dessas fontes todas, né? Se você pegar lá o CBOC, ele dá o 3.0, ele fala lá, não fala? Ele fala de Seis Sigma, não fala? Ele fala de Lean, ele fala de reengenharia, ele fala de gestão da qualidade, né? Ele fala das estruturas funcionais e que coloca processo como uma orquestração dessas funções, né? Então, isso tudo, existiu para dar conta do modelo, né? No estilo de gestão, de um estilo de sociedade que era eminentemente industrial. Então, era o processo do negócio, da produção em massa, né? O BPM era direcionado realmente para a solução de problemas, né? O foco era no lucro, o mindset do profissional de BPM era mais corporativo, né? Ok, né? Até aí tudo bem. Né? Então, eles serviam para esse modelo. O que eu quero deixar aí, que as pessoas guardem, que tudo isso que a gente está falando aqui é para um contexto de ambiente mais linear, né, de indústria, de manufatura, que foi quem impulsionou as grandes revoluções, quem impulsionou a gestão do conhecimento no século XX, não é verdade? Qual era o setor predominante no século XX? A indústria, né? Então, eu me lembro, eu sou da qualidade e todos os meus professores eram profissionais da indústria, né? Hoje, a história é um pouquinho diferente, né? Mas aí agora eu vou fechar minha boca, deixar isso aí que eu coloquei, essa rápida revisão aí de tudo que a gente já teve aí de suporte, de alicerce para o BPM tradicional, e depois a gente fala um pouquinho do BPM do futuro, o BPM do agora, né?